pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora para mais uma correção, tá bom? Hoje iremos corrigir os exercícios da página 237, 242 e 255 que foi selecionado para vocês fazerem, tá bom? Vamos agora conferir as respostas. Veja, a primeira questão para você resolver era para você fazer o seguinte: complete a tabela fazendo as transformações necessárias. Então, tem alguns números que estão em porcentagem, que você irá transformar ele em forma de fração e ele em forma de número decimal, tá? Tem alguns que já estão em forma de fração, que você vai transformar em porcentagem e decimal, e assim sucessivamente. Aqui no primeiro caso é 8%. Ele pede para que você transforme em fração. Porcentagem, quando fala 8%, 10%, é porque você sabe que na hora de montar uma fração, o seu denominador vai ser 100. Toda vez que falar de porcentagem e transformá-lo em uma fração, você sabe que o denominador vai ser 100. E o numerador é o número correspondente ao percentual ou a porcentagem, tá bom? Então, neste caso aqui, 8%. Em forma de fração, ficaria 8 sobre 100. Em forma de número decimal, você vai observar a quantidade de zeros que tem no denominador. Se o 10 só tem um zero, você só vai andar uma casa para frente. Se o denominador é 100 e ele é composto por dois zeros, você vai andar com a casa 2 unidades. Vamos ver como ficaria. Veja, 8%, porque porcentagem sempre vai ser por 100, tá bom? Beleza. Por que eu coloquei 0,08? Porque 100 representa quanto? Ó, está representando quantos zeros? Eu tenho 1, 2, certo? Então, aqui você vai fazer, daqui é como se a vírgula estivesse aqui, escondida. Aí você vai andar 1, 2. Aí aqui você acrescenta a vírgula. Se aqui fosse 10, você só iria andar uma casa e acrescentar a vírgula. Ok? Por isso que a resposta em decimal de 8% é 0,08. Tá? Para vocês observarem isso. Beleza, descobrimos, transformamos 8% em forma de fração e em forma de número decimal. Agora vamos para 92. 92% é o mesmo que 92 sobre 100, ou 0,92. Veja, para se transformar em 0,92, olha o que a gente fez. No 0,8, a gente acrescentou esses zeros, certo? Já aqui, o 100 são dois zeros. Então, ó, 1, 2 casas. Acrescenta a vírgula e coloca o zero para completar. É que nem aqui. Aqui você só teria o quê? O 8, certo? Só que eu tenho que andar duas casas. Então, ó, 1, 2, completa com zero, aí vírgula, completa com outro zero. Aí por isso que ficou 0,08, tá bom? Veja isso com atenção. Ok, agora eu tenho 35 sobre 100, ou 35 centésimo. Como é que eu transformo em percentual, em porcentagem? Fácil. Aqui já está dizendo, ó, 30%, ó. 35%. Não é a mesma forma que a gente transformou? Então, vejamos, 35 em forma de número decimal. Como é por 100, duas casas, eu ando duas casas e acrescento a vírgula. Ok? Vamos agora aqui, ó, 1 sobre 100, ou 1 centésimo, é o mesmo que 1% ou 0,01. Ok? Agora você tem 0,16. É só você contar quantas casas tem. Quantas casas decimais tem o 0,16? Duas, não é? Porque são dois números após a vírgula. Já que são dois números após a vírgula, você sabe que o seu denominador vai ser 100.
Se tivesse 1, você colocaria 10. Se tivesse 3 números depois da vírgula, você colocaria no seu denominador 1000. E assim sucessivamente, tá bom? Então, vai ser fácil transformar. Veja, 16 sobre 100, ou 16 centésimo, que é e em porcentagem representa 16%. Ok? Vamos então para a próxima. Vou sinalizar o que a gente já deu conclusão, que a gente fez e resolvemos e transformamos em fração, número decimal e em porcentagem. Agora você tem 1,42. A mesma coisa que você fez no 0,16. Você vai observar que depois da vírgula você tem 2 números. Então, esses 2 números representam 2 casas decimais. Então, em forma de fração, vai ficar 142, desculpa, 142 sobre 100. Veja que a vírgula, ela desaparece. Por quê? O meu denominador representa a quantidade de casas que eu contei para sair a vírgula. Como tinha 2 casas, o centésimo representa as 2 casas que estão aqui. Então, não preciso de vírgula. A mesma coisa, o 142 sobre 100. Agora, a gente vai ter aqui 200%. Em forma de fração, 200 sobre 100. E em número decimal, você pode colocar só o número 2 ou 2,00. Tanto faz, tá? Por quê? Esse zero que eu coloquei aqui é só para representar as casas decimais do 100. Porém, qualquer zero que a gente coloque antes ou depois da vírgula não vai interferir no resultado, vai continuar sendo 2. Tá bom? Isso é importante vocês observarem isso na hora de vocês estarem desenvolvendo as questões. Agora vamos para o próximo. 31, tranquilo. 31 sobre 100 e 0,31. Agora veja este número aqui, como a gente fará para transformar em porcentagem e em número decimal. Veja que não é por 100, e sim por 1000. Então, isso aqui eu vou ter que o quê? Andar 3 casas. Então, olha, 1, 2, 3. Aí eu acrescento a vírgula. Nesses passos que estão aqui, ó, eu vou completar com 0. Completei. Então, ficou o quê? 0,005 ou 5 milésimos, certo? Então, é isso que você vai completar na sua resposta. Veja que isto aqui em porcentagem não chega nem a 1%, e sim a 0,5%. Se você quiser, você não transformou uma fração em número decimal e agora você quer transformar em porcento, em porcentagem. Você sabe que o seu denominador seria por 100. Então, você andaria o quê? Aqui, ó, uma casa. Aí você vai andar mais uma casa. Aí você não colocaria aqui, ó. Eu andei 2 casas, então eu vou ter o quê? 0,5 sobre 100. Então, 0,5%. Olha como é que eu represento. Ó, andei 2 casas decimais. 2 casas decimais representa 100. E aonde ficou a vírgula, ela permanece. Tá? A mesma coisa com as outras questões. É importante ficarem atentos a isso, principalmente na hora de acrescentar a vírgula. Veja que esse número decimal, ó, você tem 3 casas decimais. Você pode dizer que em forma de fração ficaria o quê? 9, certo? Sobre 1000. Por quê? Porque tem 3 casas decimais, certo? E como você transformaria isso em porcentagem? Bem, eu andaria 2 casas, porque é por cento, né? Então, eu ficaria o quê? Com 0,9%. Desculpa a coordenação motora, tá, galera? Mas, ó, 0,9.
por 100 é a mesma coisa que 0,9%. Então, na hora de você transformar, você pode colocar daquela forma ou já vir direto e colocando em forma de número decimal. E aqui o 1,5, o mesmo procedimento. Veja que você pode colocar 1,57%. Veja que a vírgula não saiu. Por quê? Aqui não é 10, não é 15, não é 20, não é 30. A porcentagem não é arredondada, a porcentagem aqui é quebrada. Então, já que ela é quebrada, né, está em número decimal aqui, a porcentagem já inicia com o número decimal, ele permanece e eu só acrescento no meu denominador 100. E isso aqui quer dizer que é a mesma coisa que 157 sobre 10.000. Veja que a vírgula foi eliminada. Por quê? Porque se isso aqui é sobre 100, se eu andar mais 2 casas, eu vou ter que acrescentar mais 2 zeros no meu denominador. E eu acrescentando, ele deixa de ser 100 para ser 10.000. É muito atenção com relação aos denominadores, como eu faço para transformar, o que eu tenho que observar em um número decimal para transformar em fração. Sempre você vai observar os números que estão depois da vírgula. 1,57 sobre 100. Isso é a porcentagem. Eu só transformei em forma de fração. Agora, se eu quiser transformar essa fração de forma que o meu numerador faça com que a vírgula desapareça, ele já está com o denominador 100, certo? Mas eu vou transformar novamente essa mesma fração. Então, eu vou contar quantas casas decimais tem no meu numerador. 2. Então, eu vou acrescentar mais 2 zeros no meu denominador. Então, veja que ficou 157 sobre 10.000. E aí, em forma de número decimal, você conta, olha, 1, 2, 3, 4 zeros, certo? Então, você vai colocar 1, 2, 3, 4. Não tem um número aqui, acrescenta o zero. Completa com zero. E depois, vírgula e acrescenta outro zero. E aí, você chegou a este resultado que está aqui. Então, essa questão era para você fazer isso e completar na apostila de vocês, tá bom? Vamos ver agora a próxima questão. A próxima questão, ela diz o seguinte, que é para você escrever tem ou não tem. Isso aqui foi sobre propriedades, que a gente falou e tem explicado no material de vocês. Como são as operações adição, subtração, multiplicação e divisão, que vocês já conhecem. E tem as propriedades, fechamento, comutação, associação e elemento neutro. Fechamento é que você vai fazer uma conta e vai chegar a um resultado fechado. Então, você pode fazer isso na adição, na subtração, na multiplicação e na divisão. A comutação já é diferente. Eu vou ter que, da mesma forma que eu faço uma conta utilizando 2 números, eu posso alterar os resultados ou a posição, mas isso não vai interferir no quê? No meu resultado. Já na subtração, interfere. Na multiplicação, não. E na divisão, interfere. A associação, eu vou associar. Eu tenho 3 números que posso iniciar resolvendo os primeiros números e depois o segundo, ou vice-versa, que também não vai alterar o meu resultado. Mas a associação só serve para adição e multiplicação, subtração e divisão também não. E elemento neutro, quando eu sei que tem um elemento neutro nessas operações? Bem, elemento neutro só se aplica na adição e na multiplicação. Por quê? O elemento neutro na adição é o zero. Por que é o zero? Porque qualquer número somado com zero vai dar ele mesmo. E já na multiplicação, o elemento neutro é o número 1. Por quê? Porque qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Você veja que a aplicação do elemento neutro é que não vai alterar o quê? O resultado da conta. Já na subtração e divisão, não se aplica nenhum elemento neutro. Então, como ficaria essa resposta? A adição se aplica à propriedade de fechamento, comutação, associação e elemento neutro. Então, tem todas essas propriedades.
A subtração tem fechamento, mas não tem comutação, nem associação e nem elemento neutro. Na multiplicação, tem todas as propriedades: fechamento, comutação, associação e elemento neutro. E na divisão, ele tem propriedade em fechamento somente. Por quê? Na comutação, na associação e elemento neutro, não tem. Ok? Então, bem, iremos passar para a próxima questão, que é sobre potência. Essa questão é bem tranquila, gente. O que você tem que observar? Os números. Quantas vezes eles se repetem e observe se eles são positivos ou negativos. Você vai contar a quantidade de vezes que ocorre a multiplicação aqui, será a sua potência, será o expoente que você vai representar. Então, por exemplo, na primeira questão, eu tenho 0,7 multiplicado por 0,7 multiplicado por 0,7, 3 vezes ele mesmo. Então, a potência dessa questão ficaria o quê? Menos 4,7 sobre 3, o expoente 3. Por quê? Porque ele está sendo multiplicado por ele mesmo 3 vezes. O 1 sobre 8 está sendo multiplicado por ele quantas vezes? Aí você conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você vai colocar o quê? 1 sobre 8 elevado à sexta potência. Aqui, como são 3 números multiplicados por ele mesmo, vai ser o 0,7 negativo elevado ao quê? A 3, ou elevado ao cubo. Então, quando vocês ouvirem falar um número elevado ao cubo, quer dizer que é aquele número multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Aqui, eu tenho 2 números, então é 12,42 ao quadrado. Aqui eu tenho 4 números iguais, multiplicado um pelo outro. Então, eu vou ter 21 quarto negativo elevado à quarta potência, porque eles estão sendo multiplicados por ele mesmo 4 vezes. E a letra E, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, quer dizer que o 43 está sendo elevado à sétima potência. E aí, como ficariam os resultados? Aqui, veja que o número eu repito igual está aqui e coloco o expoente 3 ao cubo. Aqui, eu coloquei o expoente 5. E confundi aqui, então, gente. Então, ó, só consertar aqui, ó. Você vai colocar o expoente 6. Tá bom? Aqui, você vai colocar ao quadrado, porque eu só tenho 2 números multiplicados, ele por ele mesmo. E aqui a resposta ficaria 21 quarto negativo elevado ao quê? À quarta potência. E aqui ficaria 43 elevado à sétima potência. Então, veja que não é 7 vezes 43, e sim 7 vezes o número multiplicado por ele mesmo, 7 vezes, tá? Potência é isso. Quando você ver um número elevado ao cubo, não é para você fazer 4,7 vezes 3. Para você fazer vezes 3 é quando é triplo. Agora a gente está falando de cubo, potência. Então, você vai fazer o quê? 4,7 vezes 4,7 vezes 4,7. E aí você finaliza a potência, tá bom? Então, observe como ficou a resposta para cada questão. E a parte aqui você é o 6. Tá bom? Resolvida a questão. Vamos agora para a próxima. Aqui, ele quer que você resolva a potência. Só que a gente precisa lembrar de algumas regrinhas. De que toda base que tiver negativa com expoente par, o seu resultado já vai dar positivo. Então, vamos ver aqui onde tem expoente par. Positivo. O expoente é ímpar. Não, agora tá. Aqui é par, porque 0 está na classe do par. Aqui também é positivo.
e aqui também é positivo. Ok, beleza. Sabemos que quando temos uma base, o que é a base? É o número grandão. E o que é o expoente? É o número pequenininho que está aqui. Então, quando eu tenho uma base negativa com expoente par, eu já sei que o meu resultado, após eu resolver a conta, vai dar um resultado positivo. Ok. Agora, vamos lá resolver a primeira potência. 1 sobre 9 negativo está elevado ao quadrado. Então, eu tenho que fazer 1 vezes 9, 1 vezes 9. 1 vezes 1, 1 nono vezes 1 nono. Ou 1 sobre 9 vezes 1 sobre 9. Veja que 1 vezes 1 dá 1 e que 9 vezes 9, 81. Então, a gente já tem a resposta da primeira. Agora, a outra regra importante é você saber que toda base, ela pode ser negativa ou positiva. Se tiver o expoente zero, vou até destacar de outra cor, para vocês verem. Tiver com expoente zero, toda base com expoente zero, eu posso ter uma base negativa ou uma base positiva, mas o expoente é zero, o seu resultado vai dar 1. Sempre vai dar 1, tá bom? Aqui está o quadrado, então quer dizer que eu tenho que multiplicar 2,2 vezes 2,2. E aí eu conto 4,84. Aqui eu tenho meio elevado ao expoente 7, ou seja, a sétima potência. Então, eu tenho que fazer 1 sobre 2, ou meio vezes meio, vezes meio, vezes meio, vezes meio, vezes meio, 7 vezes. E aí, veja o seguinte, outra regra importantíssima vocês saberem, e não pode esquecer, vou até colocar também de outra cor, só para sinalizar. Se eu tiver uma base negativa com expoente ímpar, qual é a regra? Toda vez que você tiver um expoente ímpar, vai repetir o sinal que está na base. Se o sinal é positivo, vai ficar positivo. Se o sinal é negativo, vai ficar negativo. E qual é a diferença do expoente par? É que o expoente par, todos os resultados sempre vão dar positivo, mesmo que a base seja negativa. Já com expoente ímpar, o meu resultado vai ser de acordo com o sinal que está na minha base. Se o meu número é negativo, então o meu resultado vai dar negativo. Isso quando o expoente for ímpar. Se o meu número aqui for positivo, o meu resultado vai dar positivo. Então, o resultado com o expoente ímpar vai ser de acordo com o sinal do número. Se o sinal é negativo, o resultado vai dar negativo. Se o número é positivo, o seu resultado também vai dar positivo. Então, veja, ficou 1 sobre 128. Multiplicando 1 vezes 1, 1, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 1, 1 e 1 vezes 1. A mesma coisa você vai fazer no de baixo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2. Aí você vai, 32. Aí 32. E assim você chega a este resultado que está aqui. Ok? Como a gente já sabe, regrinha, toda base com expoente zero é igual a 1. Certo? Aqui eu tenho expoente ímpar. Mas como o meu número é positivo, então eu vou ter um resultado positivo. Um resultado normal. Eu não vou fazer 4 vezes 3, e sim 4 quintos vezes 4 quintos vezes 4 quintos. E aí eu vou encontrar o resultado aqui. Ok? Todo número elevado a 1, importante você saber isso aqui. A gente viu que todo número elevado a 0 é igual a 1. E qual a regra do número com relação ao expoente 1? Veja, todo número elevado ao expoente 1
é ele mesmo. É ele mesmo negativo, é ele mesmo positivo. Igual está no enunciado. Toda base elevada ao expoente 1 é a mesma base. Pode ser uma base positiva, como está aqui, como pode ser também uma base negativa. Você vai repetir o número e mais nada. E a regra do zero a gente já conhece. Todo número elevado ao expoente zero é igual a 1, certo? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui as observações que eu fiz para vocês visualizarem bem os resultados de cada questão e os cálculos que fizemos aqui, ok? Então, deixa eu ver aqui. Vamos então agora para a próxima questão. Aqui é para você resolver raiz quadrada. Temos raiz quadrada, não tem o índice 2, mas sabemos que é raiz quadrada. E diferente de raiz quadrada, vai vir raiz cúbica, que já está sinalizando o índice, raiz quarta e assim sucessivamente. Agora, é importante você observar o seguinte, você vai tirar a raiz quadrada de uma fração. Veja se a raiz está na fração toda. Aqui está, então eu tenho que tanto resolver raiz de 25 quanto raiz de 144. A mesma coisa na letra B. Veja que a raiz tanto está no numerador quanto no denominador. Por que eu estou dizendo isso? Que pode ocorrer de você ter uma questão em que a raiz só esteja no numerador. Então, quer dizer que você não precisa tirar a raiz do denominador, só do numerador. Por isso que você observa aqui. Agora, no caso dos números decimais, é importante você observar o seguinte: transforma as raízes quadradas de números decimais em fração, porque vai te ajudar, te facilitará a você desenvolver mais rápido. Vamos ver agora quando a gente resolvendo cada questão. A raiz de 25, eu preciso pensar em um número que multiplicado por ele mesmo vai dar 25. Então, a gente precisa o quê? Praticar a tabuada para poder ter essa memória boa, para a gente poder lembrar qual é o número que multiplicado por ele mesmo, porque já que é ao quadrado, tem que ser dois números iguais e não três. Quando for raiz cúbica, aí sim, tem que ser três números iguais multiplicado por ele mesmo. Então, 25. Veja, 5. Por quê? 5 vezes 5 é igual a 25. E o 144? A raiz quadrada é 12. Por que 12? Porque 12 vezes 12 é 144. Aqui, veja que está negativo o sinal do lado de fora. Então, já que está negativo do lado de fora, você tem que colocar o sinal de menos. Aí, tira a raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 121. Veja que a raiz quadrada de 100 é 10. Por que 10? Porque 10 vezes 10 é igual a 100. Por que a raiz quadrada de 121 é 11? Porque 11 vezes 11 é 121. Então, para eu saber a raiz quadrada de um número, eu preciso saber quais são dois números que, multiplicado por ele mesmo, vai dar o resultado que está aqui dentro. Então, por que eu disse que a raiz quadrada de 25 é 5? Porque eu sei que se eu multiplicar duas vezes o 5, ele por ele mesmo, vai dar 25. E o 25 não está dentro da raiz? Então, por isso que o resultado, a resposta é 5. O 144, preciso pensar em dois números iguais, que multiplicado por ele mesmo, vai chegar a 144. 12 vezes 12, que dá 144. 144 não é um número que está dentro da raiz? Então, o resultado dela vai ser o número que foi multiplicado, o 12. A mesma coisa na letra B. Ficou menos 10 sobre 11. Por quê? Porque a gente sabe que 10 vezes 10 é igual a 100 e 11 vezes 11 é igual a 121. 100 e 121 não está dentro da raiz? Então, você precisa colocar os números que multiplicados, 10 vezes 10, 11 vezes 11. Então, veja o resultado de 100, é 10. De 121, é 11. De 25, é 5. De 144, é 12. Ok? Veja a letra C, eu transformei. Contei quantas casas decimais, que é importante você destacar, e vou sinalizar aqui para vocês, tem duas casas decimais. Então, já que tem duas casas decimais,
eu coloco 100 no meu denominador. Se tivesse só uma casa decimal, eu colocaria 10. Se tivesse 3 casas decimais, eu colocaria 1000. Então, nesse caso aqui, são 2, então eu tenho que colocar 100. Então, resolve. Eu preciso saber qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 169. E o de 100 a gente já sabe porque a gente resolveu aqui, que é 10, certo? Então, 13. Porque 13 vezes 13 é igual a 169. E 10 vezes 10, você já sabe que 10 vezes 10 é igual a 100. Então, achamos. Veja que eu deixaria em forma de fração se ela tivesse em forma de fração. Então, a forma de fração só foi para facilitar eu tirar a raiz, mas no final eu deixei o resultado em número decimal. Como eu coloquei 1,3, não é 13 sobre 10? Quantos zeros tem o 10? 1. Então, começando de trás para frente, um número, coloca vírgula no meio. Ok? O mesmo procedimento que a gente fez aqui na letra C, a gente vai fazer na letra D. Então, veja. Deixa eu colocar aqui, só um minuto. Olha aqui, transformado o número decimal que estava dentro da raiz em fração. 2 casas decimais, que nem o caso aqui da letra C. Então, eu coloquei 100 como meu denominador. Agora, eu preciso saber qual é o número que, multiplicado por ele mesmo, vai dar 289. E aí, 17. Porque 17 vezes 17 dá 289. E 10 vezes 10, 100, que a gente já conhece. Veja, ficou 17 sobre 10. Mas como a minha raiz quadrada está em número decimal, eu transformei a minha fração de 17 décimo em 1,7. Veja que eu coloquei a vírgula porque eu andei só uma casa. Por que eu andei só uma casa? Porque o 10 é formado por um zero, que está no meu denominador. Tá? Não esqueça que a gente sempre fará essa observação no denominador. Quando for 10, 100, 1000, 10.000 e assim sucessivamente. Agora vamos para a raiz cúbica. Eu primeiro preciso transformar. Então, para eu transformar, eu vou contar as casas decimais. Então, observando as casas decimais, eu tenho 1, 2, 3 casas decimais. Então, o meu denominador vai ser 10? Vai ser 100? Não, vai ser 1000, porque eu tenho 3 casas decimais. Então, ficaria 8 sobre 1000. Só que a raiz cúbica está sendo sinalizada aqui, raiz cúbica. Então, eu preciso pensar em um número que, multiplicado por ele 3 vezes, eu vou chegar a este resultado. Então, para isso, veja o 2. Por quê? 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Veja que foi ele ao cubo, ele repetindo 3 vezes e multiplicando um pelo outro. Achei 8. E 10 vezes 10 vezes 10 é igual a 1000. Então, quer dizer que 10 ao cubo é igual a 1000. Então, o resultado da raiz cúbica de 8 é 2 e a raiz cúbica de 1000 é 10. Então, o resultado ficou 0,2, porque como a minha raiz cúbica está em número decimal, já que ela está em número decimal, eu preciso finalizar o meu resultado com número decimal. Veja a raiz cúbica de 64 sobre 27. Você vai observar aqui que 4 vezes 4 vezes 4 é igual a 64. É a forma de você finalizar. Você viu que nas outras questões a gente buscou 2 números, porque é ao quadrado. Agora, já que é ao cubo, tem que ser 3 números iguais multiplicado um pelo outro. E aí você encontra o resultado. Ok? A mesma coisa aconteceu aqui, ao cubo. Aqui também ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3, 27. Então, o resultado encontrado ficou menos 4/3, porque a fração é negativa. Lembrando, pode ocorrer de um número negativo na raiz cúbica, mas na raiz quadrada não existe no conjunto dos números racionais.
Ah, professor, esse exemplo que está aqui, o sinal de menos não está dentro da raiz, está do lado de fora. Então, pode. Raiz quadrada, sim, pode. Agora, raiz quadrada em que o sinal está dentro da raiz, isso não existe. Isso só se aplica na raiz cúbica e em outras raízes, mas na raiz quadrada não se aplica, tá bom? Então, beleza. Vamos, então, ver que finalizamos a correção dos exercícios da apostila de vocês, tá bom? Iremos ver outras correções, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tenham acertado após vocês corrigirem, porque acredito que vocês tenham feito e tenham realizado com sucesso as atividades propostas, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.